Olá, que prazer estarmos de volta juntos aqui para aprendermos mais do Evangelho. Continuamos meditando na Epístola de Paulo aos Gálatas, mas para que eu entre no assunto, nós iremos falar hoje sobre o que Jesus fez por causa dos nossos pecados, certo? Vai ser um assunto bastante simples, pois é um assunto que é bastante comentado e mencionado. Contudo, eu quero abrir um parêntese com o que eu aprendi, certo? Quando estava estudando sobre os discípulos do caminho de Emaús. Tem um momento ali que Jesus, ele prega o Pentateuco, ele fala dos Salmos para os dois discípulos do caminho de Emaús. E me recorreu a seguinte reflexão: ele repregou novamente o Evangelho, a palavra de Deus, não o Evangelho, mas sim ali o Pentateuco e os Salmos, certo? Aos dois discípulos. Por quê? Por quê? Nunca é demais ensinar a palavra de Deus. Pode parecer para muitos repetitivo, contudo, ela se renova a cada dia e nós ouvirmos novamente ou um sermão, ou uma palavra, ou uma reflexão de um assunto que é bastante tratado. Há muitas pessoas, ele soa diferente, ele fala diferente, ele surge com outros propósitos, em outras direções. Portanto, nesta lição de Jesus, do Mestre, embora eles tivessem justamente caminhado ao lado de Jesus em seu ministério, certo? Foi necessário Jesus, no caminho de Emaús, pregar novamente. Então, este é um alerta. Nunca devemos deixar de falar, de pregar, de anunciar, certo? De ensinar. É muito importante o ensinamento. Hoje as pessoas, elas não se dão o trabalho de ir lá pesquisar, ver, verificar, Não. Às vezes a pessoa, ela ouve um ensinamento que precisa ser realmente constatada a veracidade das fontes, etc. Se tem de fato o viés exato daquilo que a interpretação bíblica ela requer, e as pessoas vão deixando, passando e acabam praticando aquilo que aprendem, as meias-verdades, e traz um dano terrível para a sua caminhada, para a estrutura de fé que ela precisa ter, certo? Então, no primeiro baque vem a ruína, certo? Na primeira prova, ela não passa, entendeu? Por isso que se faz necessário. Ele morreu pelos nossos pecados, é notório. Jesus morreu pelos nossos pecados, certo? E esta palavra, esta mensagem, os ateus não se sustentam diante deste evangelho, destas verdades absolutas, tá certo? Na contemporaneidade, realmente nós podemos constatar isso. A evolução não se sustenta diante dessas verdades, certo? E as seitas, as heresias, o inferno, não se sustentam. Não adianta que não se sustentem. Vão à ruína, certo? O que nós podemos ver em 1 Coríntios 15:3, certo? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados
segundo as Escrituras, segundo as profecias, certo? Segundo o que o próprio Cristo mencionou, né? Mencionou, sempre disse, sempre deixou bem claro sobre a sua missão. E aqui o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vem embasar ainda mais, né? Ele vem concordar ainda mais com este propósito. Ele morreu pelos nossos pecados, certo? Ele se entregou pelos nossos pecados, ok? Então nós podemos ver também em Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Estou preparando uma reflexão sobre este assunto. Justificação, né? A nossa justificação. Jesus, a nossa justificação. A justificação pela fé, certo? Porque é um assunto bastante interessante e extenso. Eu iria mencionar alguma coisa sobre a justificação nesse vídeo, mas vou deixar justamente para um vídeo somente para este assunto. Adiante nós vamos verificar este assunto com bastante base, né? Base bíblica para que nós venhamos entender, certo? Então, Paulo aqui, né? O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, ok? Ele se entregou pelos nossos pecados, como bem disse, e está aqui a referência em Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele se entregou, ele se deu, né, pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, né? A vontade de Deus que houvesse um sacrifício, a vontade de Deus que houvesse a justificação, justamente, eu quero dizer, a substituição, né? A vontade de Deus que seu Filho amado fosse enviado, né, ao mundo, ok? Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, livrar-nos do presente século. Aquele que recebeu esta carta lá no século passado, ele é uma verdade para a conjuntura, né? Assim como ela fala muito direcionada ao nosso presente século, né? Ela é para o século XXI, para o século XX, para o século XIX, para para o momento, tá certo? Então, ele carregou os nossos pecados, ele levou sobre si os nossos pecados, certo? Nós podemos encontrar esta referência bíblica segundo o profeta Isaías, certo? Lá no capítulo 53, versículo 5 e 6, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, aqui corrobora com o que nós vimos anteriormente, que foi vontade de Deus. Então o Senhor fez cair sobre ele, né, a iniquidade da humanidade, certo? A iniquidade da humanidade. Pedro também, lá em
1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, porque mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Certo? Então, este tópico que fala sobre ele carregou os nossos pecados. Ele nos libertou também, ele nos purifica de nossos pecados. Ele nos purifica. Se ele liberta, se ele de fato, se ele morre, se ele se entrega, se ele leva sobre si e ele nos justifica, certo? Nós podemos ver esta referência bíblica. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Né? Então, se nós confessarmos, né? Se nós vivermos, se nós praticarmos, certo? O Evangelho, a sã doutrina, né? E abandonarmos o pecado, deixarmos o pecado, certo? Embora o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, você ao cair, você não deve se manter no chão, você não pode entregar os pontos, né? Você não pode se manter atolado nos aterros das desgraças, que é gerado por uma vida de pecado, uma prática constante, né, do pecado. Então, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, certo? E nos purificar de toda injustiça. Então, se você tropeça e você levanta, você se levanta firmado, certo? Seguro nessa justificação. Ele te justifica. O sangue remidor, o sangue purificador, te justifica diante de Deus. Eu caí, mas eu me levantei, busco a regeneração através da morte de Cristo, aceito este sacrifício, entendo este sacrifício, creio neste sacrifício e confesso esta minha queda, certo? Na certeza de que ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, né? Sabemos que podemos tropeçar adiante, mas o que é importante? O importante é não permanecer, certo? Não permanecer, ok? Ele nos libertou de nossos pecados, certo? Ele nos libertou de nossos pecados. Nós podemos observar esta referência sobre esta libertação em Romanos, vamos ver aqui, Romanos 6,17, certo? Vamos aqui rapidamente em Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18, que diz o seguinte, 17 e 18: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes e a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, certo? Servos da justiça. Então, fica bem claro
que o que nos faz justamente servos, filhos por adoção, é a justiça. É a justiça de Deus por intermédio de Cristo Jesus, da morte de Cristo Jesus, né? É a justiça de Deus por se tratar o plano da redenção, é a justiça de Deus em se tratar justamente da sua própria palavra, quando ele diz que se cumprir a lei, né, recebe todas as bênçãos advindas dele mesmo. É a sua própria palavra. Então ele honra. Daí Jesus vem e cumpre a lei e justamente se faz a justiça de Deus. E, para concluir, nós o louvamos por causa disto, tá certo? Por causa desta redenção, por causa justamente em ter morrido pelos nossos pecados, em ter se entregue pelos nossos pecados, em ter carregado os nossos pecados, certo? Em nos purificar, em nos libertar, e nós o louvamos. Nós o louvamos, por isso Apocalipse 5, 9, 14, de 9 a 14, que diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue nos comprastes para Deus de todas a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, certo? E reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhares de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força e a honra e a glória e a ação de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e os que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ações de graças e honra e glória e poder para sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda soberania, toda majestade seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok? Então você consegue começar a vislumbrar que isto é um modo de viver? É uma maneira de viver? É viver para o Criador. Nós somos criaturas, nós temos esta necessidade de termos a comunhão com o Criador, né? E quando eu digo que isso não tem nada a ver com religião, é um estilo de vida, é a nossa natureza, isso faz parte da nossa natureza, certo? Ter o relacionamento com o Criador, certo? Ouvir o Criador, estar com Ele, na companhia dEle, isso nos desvencilha de todas as amarras, de filosofias, de ideologias, de heresias. Isso nos vai justamente, as algemas caem, as correntes, os argrilhões caem por terra. Quando você vai andando debaixo destas verdades, quando elas te envolvem, quando você começa a absorver, quando você começa a entender, né? Parece ser tão simples, mas é tão profundo estas verdades que sempre nós não nos cansamos de refletir sobre o que Jesus fez
por causa de mim, de você, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Isso nos levará à estatura de varão perfeito. Mas é claro que justamente a onisciência de Deus sabia e sabe que nós, por nós mesmos, não somos capazes, certo? Nós levantamos e caímos, caímos e levantamos, nos erguemos até o momento em que, de fato, nós estaremos de pé, totalmente de pé. E meu pai sempre me dizia que, ao chegarmos à estatura de varão perfeitos, realmente alcançaremos a vida eterna, a salvação, que ela é para todos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para judeu, a salvação não é só para os judeus, para os gentios, para o grego, para o da religião A, da religião B, da religião C. Por isso que não tem nada a ver com religião, certo? É para todo mundo, para toda a humanidade. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Shalom. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.